Hoje nós vamos ministrar sobre saber expandir, amém? E eu quero que você se coloque diante de Deus à disposição de receber essa palavra, tomar para a sua vida e expandir. Porque existem coisas que Deus só vai fazer se você seguir alguns passos de sabedoria, alguns conhecimentos necessários para avançar. E precisa ter uma história para isso. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, abriu lá em Lucas capítulo 7, os versículos estão lá, do 1 ao 10, mas nós não vamos ler todos eles agora. Eu quero que você leia apenas os versículos 3 e 4. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. Quero te agradecer, ó Deus, por este mês que iniciou, todo o projeto que o Senhor tem para este mês e cada um dos meses desse ano. Quero te agradecer, ó Deus, porque nós não dependemos de qualquer sanção de governo, nós dependemos de Ti. O nosso pacote econômico é o Senhor. O Senhor é o nosso financeiro de todas as áreas da nossa vida. Quando aprendemos a depender de Ti, o resultado vem. Por isso, Pai, que agora possamos aprender pela Tua palavra o que o Senhor quer nos ensinar para avançarmos segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Fale, Senhor, aos nossos corações. Para isso, Senhor, submetemos agora todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua palavra encontre guarida no coração de cada um. Que haja, Senhor, em nosso meio sinais, prodígios, milagres, curas, libertações, somente para a Tua glória, para Teu louvor. Oramos, ó Deus, na certeza que o Senhor ouve, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Assente-se, por favor. Então você vai deixar a sua Bíblia aberta. É um sermão expositivo. Eu prefiro sempre pregar sermão expositivo do que temático. E eu quero que você deixe aberta aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, e nós vamos discorrer sobre esses textos, ok? Então a primeira coisa que eu preciso saber é o que estava acontecendo, por que chegamos a esse texto. Cafarnaum era o lugar onde Jesus estava. O versículo de número 1 mostra que Jesus foi para Cafarnaum. Cafarnaum ficava à margem de Cafarnaum, era o Mar da Galileia, o conhecido Mar da Galileia, onde houve o milagre de Jesus andar sobre as águas. Em Cafarnaum, a sogra de Pedro foi curada, é uma cidade muito conhecida. Em Cafarnaum foi onde aqueles 4 amigos abriram o telhado de uma casa e colocaram um amigo numa maca diante de Jesus para que ele fosse curado. Cafarnaum era uma sede de Jesus no tocante aos seus movimentos, a sua missão. Jesus, ele não foi para um lugar escondido depois que saiu de Nazaré. Jesus não escolheu um lugar onde não havia pessoas. Ele escolheu um centro comercial para estar presente. Cafarnaum era o centro comercial de Israel. Ali a região era a região de pescaria. Haviam muitos pescadores. 4 dos discípulos de Jesus foram pescados ali em Cafarnaum. Cafarnaum era então uma sede, um QG de Jesus para reunir-se com seus discípulos, distribuir aquilo que ele iria fazer, falar sobre suas missões. Toda vez que ele fazia alguma missão em outra cidade, depois ele voltava para Cafarnaum. Após a sua casa, que era em Nazaré, Cafarnaum passou a ser o seu local de residência. Era para lá que toda vez ele ia quando voltava de uma missão. Cafarnaum era uma cidade onde até mesmo ele havia profetizado que
por ter visto tantos milagres, em Marcos capítulo 11 fala sobre isso, eles iriam um dia sofrer, porque mesmo vendo tantos milagres, não entravam em arrependimento. E no Império Bizantino, Cafarnaum foi totalmente destruída, porque mesmo havendo milagres, o povo não cria. Deus, ele faz algumas coisas e ele quer que as pessoas se submetam ao que ele está fazendo, entendam o que ele está fazendo, para que sua fé possa expandir e possa viver de uma maneira melhor. Lá em Cafarnaum, faltava algo naquele lugar. Faltava uma igreja. A igreja dos judeus. Faltava uma sinagoga. E então os judeus foram falar com o centurião, que era o chefe sobre 100 homens, sobre um batalhão. Esse centurião romano, não era judeu, era romano, ele não era judaizante, não praticava a religião judaica, era romano, mas ele amava o povo judeu, e ele se compadecia com a necessidade do povo, e então ele resolveu investir naquele lugar, e comprou e construiu o lugar onde se tornou depois a sinagoga dos judeus, a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus pregou inúmeras vezes. Essa sinagoga, nos dias de hoje, se fosse ser construída nos dias de hoje, usando as pedras e basalto que foram utilizadas para a construção dela, seria algo em torno de 1,5 milhão a 3 milhões de dólares para construir essa sinagoga. Uma construção mais ou menos desse tamanho. Porque o salão de culto da sinagoga tinha 200 metros quadrados. Então era até menor a parte de culto do que todo esse salão. Mesmo ele não sendo judeu, ele era um investidor no reino. Mesmo ele não sendo judeu, ele temia o Deus dos judeus. Mesmo ele não sendo judeu, ele amava a fé desses homens. Mesmo não sendo judeu, ele acreditava no que os judeus falavam acerca de Deus. Mesmo não sendo judeu, ele ouviu falar de Jesus e ele resolveu se envolver. E esse homem passa agora a fazer parte da história da igreja. Um homem que investiu na construção da igreja, não era membro da igreja, não era membro do Sinédrio, não era membro da sinagoga, não podia nem assistir culto dentro da sinagoga porque ele era um gentil. Olha só, ele construiu, ele investiu lá, mas ele não podia entrar. Porque dentro da religião judaica, somente ou o prosélito, que é aquele que está se convertendo ao judaísmo, ou então o judeu, pode entrar na sinagoga, no lugar chamado santo. Então ele poderia ficar no pátio externo, poderia ficar até a parte dele, poderia até ver a inauguração, mas não fazer parte do culto. Olha que coisa interessante. Mesmo assim, ele investe, constrói a igreja, dá a igreja para os judeus. E um dia começa alguém pregar naquele lugar. E era justamente Jesus. Ele começa a pregar e daqui a pouco ele precisou de uma intercessão. O que acontece? Para que possamos expandir, nós precisamos reconhecer algumas coisas. E então, pode pôr esse slide. Então, será que você está pronto para essa pergunta? Será que o que você sabe ou o que nós sabemos gera a fé sobrenatural? Qual é o conhecimento que você tem? Essa é a minha pergunta para você. Dentro de um conceito de formulação de mensagem, essa é a tese. Qual é o conceito que você tem? A sua fé, ela faz expandir ou minguar? A sua fé te leva a um sobrenatural ou não? O que você sabe que é poderoso na fé?
O que você sabe sobre o Cristo que você serve, que pode mudar a sua história. O que você sabe que Deus faz. O que você sabe. Isso influencia muito. A Bíblia fala que o povo de Deus perecia por falta de quê? Conhecimento. Então significa que a falta de conhecimento, a falta do saber, traz danos. E o saber? O saber é algo positivo. Então eu preciso saber para expandir na fé, saber para mudar a história. Então, agora que eu sei que é algo sobrenatural, que alguém sobrenatural está agindo dentro da igreja, que o poder sobrenatural está sendo emanado e eu não posso entrar, então eu preciso usar de sabedoria. Alguém entrará por mim. Então, preciso de intercessão. E no versículo de número 3, diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. O centurião sabia que agora, dentro daquela sinagoga, daquela igreja que ele construiu, estava indo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E então a história dele entra em ação. Ele fala: olha, eu não posso entrar, eu não consigo ter acesso ao culto, mas eu sei que está indo aí o Senhor Jesus. Peça para ele curar o meu servo. Ele tinha um funcionário. Na época, eu quero que você entenda bem, vamos separar o período. Naquela época, as pessoas tinham escravos em suas casas, ok? O escravo, ele trabalhava até 50 anos dentro da casa de seu senhor. Ele tinha direito à alimentação, à moradia, mas ele não tinha direito a salário. E ele tinha um escravo, só que esse escravo era um amigo dele. Ele amava, porque o relacionamento saiu entre senhor e escravo. Ele tinha um amor por aquela pessoa, porque era alguém que dava resultados. E ele vê essa pessoa doente e ele intercede. Veja bem, ele não estava pedindo algo para si. O centurião não foi pedir algo para si. Ele foi interceder por um intercessor que pediria por seu servo. Se eu tenho uma informação que alguém pode me ajudar a sair da circunstância que eu estou, eu preciso ter uma interlocução, preciso até essa pessoa, preciso fazer alguma coisa. Ninguém foi curado por Deus, por Jesus, na Bíblia não narra, sem diálogo. Foi necessário o diálogo. Talvez você se lembre, mas pastor, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. É verdade, mas as pessoas sabiam que Pedro estaria lá, então levavam suas macas. E os doentes, quando passava Pedro por eles, eram curados. Havia interlocução, havia alguém que apontava, alguém que dizia, alguém que falava para ir. Diferentemente daquela época, nos dias atuais, todos podem entrar na igreja. A igreja é livre para todo tipo de público. Qualquer pessoa, seja credo, raça, cor, etc., pode entrar na igreja. Não existe problema algum de entrada na igreja. Todos têm acesso, porque a verdade, para Deus não há acepção de pessoas. Então Deus quer que todos se acheguem a Ele. Diferente da religião judaica. Então você tem um lugar onde você tem acesso, onde você não precisa pedir para alguém falar em seu nome para que você possa ter acesso, mas você já tem acesso. Mas em alguns momentos você vai precisar de alguém que interceda por você, alguém que te ajude a orar, porque não tem a convivência. E era justamente isso. Então ele vai até aqueles que sabiam como funcionava o culto, como chegar até Jesus. E esses vão até Jesus, e para falar com ele, para interceder em favor desse centurião, ele narra uma história. O versículo de número 4 mostra que você precisa saber. Saiba com quem você pode contar.
A Bíblia diz que amigos mais chegados. Às vezes nós não podemos contar com a família, podemos? Não. Às vezes não podemos contar nem com o pai, nem com a mãe. Às vezes não podemos contar com o irmão, com a irmã. Às vezes não podemos contar com um parente. Às vezes não podemos contar com uma pessoa próxima, um vizinho. Mas sempre tem alguém que nós sabemos, olha, eu vou falar com tal pessoa. Então saiba com quem você pode contar. Mas para que haja isso, há a necessidade de conexão, relacionamento, amizade, conhecer um ao outro. E era exatamente isso. Olha só, eles vão até Jesus e agora mostram que havia uma conexão entre a igreja e o centurião. Não era algo desconectado, era algo assim que, não sabe por quê, uma interrupção, não foi algo que por imposição o centurião mandou eles falar, não foi algo mandando, ele fez como uma oração. A humildade é a coisa mais linda, maravilhosa que existe. O orgulho é a coisa mais destrutiva que existe. Aquele homem poderia dizer o seguinte, fala para Jesus que ele está pregando o lugar que eu construí, hein? E eu estou precisando dele aqui agora. Orgulho. Mas não foi isso. Eu sei que tem alguém aí que pode curar o meu servo. Fala se ele pode fazer isso. E aí, versículo de número 4, diz assim, chegando eles a Jesus, quem? Os judeus, foram até Jesus e rogaram. Não está falando aqui de discípulos de Jesus, hein? Não está falando do grupo dos 12 que foram até Jesus, os judeus. Não eram nem os mais chegados a Jesus, eram os judeus. Foram até Jesus e rogasse que curasse. Chegando eles até Jesus, rogaram muito, ou seja, insistiram, dizendo, é digno que lhe concedas isso. Eles estavam falando, olha, Jesus, você pode. E ele não é judeu, ele não vem na igreja, ele não entra na igreja conforme nossas leis e costumes, ele não entra, mas ele é digno. Ele é um cara que é amigo nosso. Então ele diz assim, versículo 4, ele é digno de que lhe concedas isto, porque ama, versículo de número 5, olha a conexão, olha o relacionamento que havia com a igreja, com o povo da igreja, com os judeus, com os seguidores de Jesus, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a sinagoga. Foi ele que financiou. Foi ele que fez isso. Jesus se prontificou a ir. E aí é que vem a surpresa. Qual é a surpresa? Você precisa ter a outra informação. A informação que intercessores sabiam sobre promessas. Quais são as promessas? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a parte B é a que nós conhecemos, que é aquela ali, é a segunda parte do versículo, antes serão benditos as famílias da terra, mas a parte A do versículo diz, abençoarei os que vos abençoarem, e amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem. Já é uma lei de Deus liberada, independentemente de você evocar ela ou não, invocar essa lei ou não, ela já acontece, é uma lei espiritual de Deus. Quando você abençoa alguém de Deus, você é abençoado. Quando você amaldiçoa alguém de Deus, você é amaldiçoado. Então, eles invocaram essa promessa sobre esse centurião. Ele é digno o quê? De ser abençoado. Por quê? Porque ele nos ama. Ele nos abençoou. Por ele nos abençoar, ele é digno de receber a bênção. Jesus não conflitou com eles. Por quê? Porque Jesus não pode ir contra a própria palavra. Uma vez que ele escreveu algo, tem que se cumprir. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra.
Então ele está determinado agora, Jesus, a abençoar essa pessoa. Por quê? Porque foi dito que abençoaria os que abençoassem, amaldiçoaria os que amaldiçoassem. Então ele vai cumprir Gênesis capítulo 12, versículo 3. Iria abençoar esse homem. Só que os judeus não sabiam é que aquele homem tinha uma conexão de fé além da dos judeus. E o que há muitas vezes pessoas aqui dentro da igreja que porque oferta, porque dizima, porque isso, porque aquilo, porque é religioso, porque não falta no culto, porque fez a campanha, porque isso, aquilo, se acha digno de tudo. Mas Senhor, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não vou ter no PT. Senhor. Brincadeira, essa parte. Só para dar risada. Senhor, eu sou digno. Aquele homem, sendo investidor do reino, temente a Deus, amava a nação judaica, abençoou o povo, amava a fé daquele povo. Ele mostra que não era digno. Você entendeu aí, não? Então, quem é você na fila do pão? Jesus iria surpreender os judeus agora. Ele fala, não sou digno. Olha só, vamos continuar. Então Jesus foi com eles. Olha, Jesus disse não, ele que venha. Não, Jesus foi com eles na hora. Porque ele tinha uma palavra liberada sobre abençoar. Então ele foi, abençoarei. Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, o centurião enviou um dos amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Eu não sei você o que você pensa disso. Mas eu vejo uma humildade aqui que ela realmente é contra todo o orgulho dos crentes. Não sou digno. Eu não mereço. Os judeus disseram que ele merecia. Ele diz, eu não mereço. Os judeus falaram, ele é digno. Ele fala, não, eu não sou digno. Não é porque eu ofertei, não é porque eu construí a igreja, não é porque eu amo o povo, não é porque eu abençoo a nação de Israel, que eu sou digno. Não, eu não sou digno. Quem sou eu para você entrar debaixo do meu teto? Hoje nós cantamos com todo orgulho. Espírito vem, né? Vem morar aqui, tua casa, né? Como se fôssemos dignos de alguma coisa. Oh, Paulo, ele nos ensinou dizendo, miserável homem que sou. Somos dignos de misericórdia, isso sim. Se não fosse as misericórdias do Senhor, todos nós seríamos consumidos. Então, não pense que na teocracia, ou seja, no governo de Deus, você fez por merecer. Eu fiz por merecer. Não. Não pensa isso não. Você não fez nada para merecer. Quem fez foi Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Largou tudo que tinha, o céu, o universo, se fez como um homem, nessa carne mortal, fédica, essa carne podre, que vira e mexe adoece, qualquer ventinho dá um espirro. Ele veio nessa carne, sofreu as dores em nosso lugar, morreu em nosso lugar. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que ele é o único digno de abrir o selo. Aquele judeu conhecia, sabia mais do que os crentes judaicos, do que os crentes de hoje. Não sou digno. E aí,
Aquele homem fala, pode deixar nesse mesmo. Aquele homem fala sobre algo para Deus. Ele fala sobre autoridade. Ele fala sobre entender algo, saber de algo que os judeus não sabiam. Ele era um homem de comando, debaixo de comando, um militar que estava acostumado a receber comandos e obedecer comandos, e a dar ordens, e ver os comandos serem todos executados. Então ele fala, saiba o poder que há na autoridade delegada. Ele era um homem que tinha autoridade delegada sobre ele. César, Herodes, havia dado autoridade a ele. Então, ele como centurião, ele comandava seus homens. Ele dizia, vá, e ele ia. Ele dizia, volte, e ele voltava. Ele dizia, fique, e ficava. Ele reconhecia a palavra de autoridade. Sabe o que falta em nós, crentes, que inchados de orgulho? Falta de humildade e reconhecimento da autoridade espiritual delegada. Que não é nossa autoridade, é dele. Então, versículo de número 7. Por isso, não me julguei digno de ir ter contigo. Diga, porém, uma palavra, e meu servo será curado. Só fala uma palavra. Ele mandou, ele não se sentiu nem, oh, meu Deus, ele não se sentiu digno nem de ir até Jesus. Você consegue entender isso, não? Eu não sei você. Ele não se sentiu nem digno de fazer a oração. Nós nos inchamos em nosso orgulho e falamos, Deus se obrigará a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada. Inchado de orgulho, não, aquele homem era humilde, ele fala, eu não sou digno nem de ir até você, Senhor. Eu não sou digno de ir até o Senhor. Eu não me vejo essa pessoa que eles veem, eu não sou digno de ir até o Senhor. Eu pedi até que alguém fosse falar, porque quem sou eu? Mas eu aprendi que uma palavra de uma autoridade é suficiente. Quando você sabe quem é de fato Jesus, você não fica questionando nada, você se humilha, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Mas o que é isso, o humilhado? É aquele que é humilhado pelas pessoas? Não. Os que se humilham diante de Deus, estes serão exaltados. Essa é a hermenêutica do texto. Não é porque, fulano me humilhou, mas Deus me exaltará. Quem me viu comer agora carne seca, vai ver eu comer a picanha que o Lula prometeu. Não é nada disso. Foi só para dar uma quebrada, porque já tinha gente meio chorando, para não iria chorar. Você não tem que fazer essa oração e nem cantar esse cântico. Sua vitória não teve sabor de mel, sua vitória teve sabor de fel, vinagre colocado na boca de Jesus. Sua vitória custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A sua vitória custou a morte do Filho de Deus. A sua vitória custou o homem santo morrendo no seu lugar. A sua vitória custou o sacrifício de um homem que nunca pecou. Você não é digno, eu não sou digno, nós não somos dignos de nada. Mas reconheça a autoridade. Então, o texto trata sobre isso. Falei aqui, a autoridade já entrou, a autoridade
o cântico, autoridade e poder. Versículo de número 8. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse vai, ele vai. Digo ao outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, ele faz. Ele falou, eu não preciso que o senhor entre na minha casa, eu não sou digno. E para que o senhor entenda o quanto eu não me vejo digno, eu não estou indo até o Senhor, porque eu não me sinto digno de estar na sua presença. Você acha que nós somos dignos de estarmos aqui? Foi o amor de Deus que nos constrangeu. Ah, se não for o Senhor, ora diga, Israel. Então você precisa saber isso para expandir. Você não é merecedor. Porque a graça, ela não é um mérito, ela é um favor imerecido. Você não fez por merecer, mas Ele fez no seu lugar. Ele foi o seu substituto, já que eu e você não podíamos fazer. Então, quando formos orar, ore com total reverência. Reconheça a autoridade que existe. Surpreenda Jesus, não com seu orgulho, com seus feitos, com a sua história. Porque Ele conhece tudo. A história que você conta e a história por trás da história. A história do seu sucesso e a história por trás do seu sucesso. Os seus negócios e as suas negociatas. Ele sabe. Então não vai com orgulho não. Aprenda com o centurião. Eu não sou digno, mas eu reconheço a autoridade. Se disser uma palavra, o meu servo será curado. Só libera uma palavra. Só libera uma palavra. Eu não preciso te ver, eu não preciso te sentir, eu não preciso te tocar. A fé desse homem era superior à mulher do fluxo de sangue que precisou tocar. A fé desse homem era superior a Pedro, que precisou experimentar andar sobre as águas. A fé desse homem era superior a Tomé, que precisou tocar em Jesus para ver se havia furos dele quando ele morreu na cruz. A fé desse homem era superior aos discípulos que precisavam ver se realmente Jesus ressuscitou. A fé desse homem ia além da história da nação judaica. E ele mesmo diz, em toda a nação de Israel, eu não vi tamanha fé. Fé sem humildade é mero orgulho e hipocrisia. Em qual dos lados nós estamos? Os judeus que intercedem pelos outros e contam a história dos outros, porque tem sempre aquele cara que gosta de ser o amigo da pessoa importante. Aí eu tenho um amigo, aí ele é importante, eu vou falar com ele e não resolve nada. Quem resolve é Deus. Quem resolve é Deus. Quem resolve é Deus. Deus. As conexões são importantes, mas elas não podem ir além do que Deus quer. E então, toda conexão que não for para a glória de Deus, Deus não está nela. Toda amizade que não for para a glória de Deus, Deus não está nela. Todo compromisso que não for para a glória de Deus, Deus não está nele. Aquele homem fez o templo sem esperar nada. Foi em total temor ao Deus de Israel.
financiou uma fortuna que hoje, as pessoas não têm coragem, mesmo tendo. Aquele homem foi além, sem esperar absolutamente nada. E quando ele foi pedir algo, não foi nem para ele, foi para o servo dele, porque ele mesmo não sentia nem digno disso. Ele era um intercessor sem saber. Ele era um homem segundo o coração de Deus, sem saber. E então, a Bíblia mostra que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós sabemos. Se você não colocar em prática, não adianta. Jesus disse para os discípulos: agora que vocês sabem, bem-aventurados sereis se assim praticardes. Olha o que Jesus disse e eu vou finalizar. Ouvindo o versículo 9, isto Jesus se maravilhou dele, voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados encontraram aquele homem o quê? Não entendi como? Curado, são, liberto, abençoado. Por quê? Porque a palavra foi liberada. E aqui eu quero dizer algo. Jesus não disse que o seu servo fique são. Jesus só disse: eu não encontrei tamanha fé. Coloque-se em pé. Então, mais do que estar na igreja, é necessário você saber o que você vai fazer. Mais do que estar servindo a Jesus, é necessário saber o que você vai fazer. Se a sua conexão não tem a ver com a vontade de Deus, desfaça. Se a sua conexão não é para a glória de Deus, não interessa para Deus. Ela precisa ser para a glória de Deus. Se você faz algo na casa do Senhor, achando que você agora é merecedor porque você fez, você entendeu tudo errado. Nem faça mais. Mas se você está fazendo porque você honra o Deus que te chamou, que te amou incondicionalmente, então você está no caminho certo. Se você se achega até Jesus, humildemente, não dando com os pés nas portas, então você está no caminho certo. Se você reconhece a autoridade dele e a autoridade que há nesta palavra, você está no caminho certo. O meu esboço foi o slide. Ontem estudei essa palavra. Hoje de manhã montei o slide e mandei para eles lá para colocarem. Você é merecedor? Miserável homem que sou. Quem livrará este corpo da morte? Então chamo você agora a uma outra realidade. A realidade de quem você é e de quem Ele é. Que você pode contar com intercessores, desde que eles te aproximem de Jesus e não deles mesmos. Que você pode ser um intercessor, desde que a glória seja dele e não sua. Que você tem que fazer, porque também você foi alcançado por esse amor, mas sempre a glória será dele. A lição, quem aprendeu ali não foi Jesus. Os discípulos estavam dizendo: agora Jesus vai conhecer o grande homem. E aquele homem, por outro lado, disse: eu não sou digno de conhecer Jesus. Você consegue entender isso, não? Então a sua oração precisa mudar hoje. A sua prostração precisa ser diferente. Semana passada ministramos uma palavra. Foi poderoso o que Deus fez.
Mas agora Deus está nos levando a um alinhamento com a autoridade dele, porque quem faz é Deus. Se alguém é curado durante a oração, não foi a mão de fulano ou de Beltrano, foi Jesus. As roupas que saíam de Paulo, do corpo dele, curavam pessoas, mas a glória sempre foi de Jesus. A sombra de Pedro, ao passar por alguém, era curado, e não eram todos, mas isso aconteceu em dado momento, mas a glória era de Jesus. Porque a frase de Pedro e de João era: não tem ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou, em o nome do Senhor Jesus levanta e anda. A glória sempre foi de Jesus. Estão faltando homens e mulheres que queiram glorificar a Deus. Estamos cheios de igrejas com homens atraindo luzes para si, atraindo pessoas para si, seguidores, Instagram lotado, Facebook lotado, pessoas para si, a autopromoção. Mas está faltando homens que reconheçam que a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entre numa conversão real, dependência de Deus.